Boa noite a todos. É um prazer anunciar mais um webinar da Rede Cisnano USP. E o nosso convidado especial de hoje é o Raul Macedo, um dos fundadores e CEO da startup CoreSync, junto à incubadora Ciatec USP. O Raul irá falar sobre ressonância plasmônica de superfície para medição de biomarcadores, uma tecnologia que ele vem desenvolvendo na sua pós-graduação e, de uma maneira empreendedora, de uma maneira já visionária, já está trazendo uma solução para uma real demanda da sociedade, usando seus conhecimentos da academia. Parabéns, Raul, pelo seu envolvimento, pela sua dedicação, pela sua história, e é uma alegria tê-lo aqui com esse assunto tão importante junto à Rede Cisnano. Eu passo a palavra para o coordenador da Rede Cisnano, professor Coit, e a vice-coordenadora, professora Maria Vitória. Uma boa noite a todos e desde já desejo um bom webinar. Boa noite a todos. Realmente é um grande prazer receber aqui o Raul, né, ao qual agradeço também por ter aceitado prontamente o nosso convite. Né? Eu acho que, como foi colocado pelo Adilton, né, esse é um momento bastante, vamos dizer, difícil para o país, né? E eu acho que nós temos que ter muito mais Rauls, né, aí para enfrentar esse grande desafio, né? Realmente, eu acho que o Raul é um exemplo, né, de um empreendedor jovem, né, que está colocando aí a todos os seus esforços, né, para viabilizar os seus produtos. E é justamente o outro lado, né, que eu acho que é muito importante os pesquisadores do Cisnan também conhecerem, né, porque justamente nós estamos tentando desenvolver essa interface, né? Como é que nós podemos transformar a expertise, as tecnologias, o conhecimento, né, e a capacidade de trabalho que nós temos disponível dentro do Cisnan USP para auxiliar nesse processo de desenvolvimento tecnológico e, obviamente, visando lá um produto final que vai chegar ao mercado, né, que vai realmente impactar a sociedade do sensor que está desenvolvendo, né? Então, eu só gostaria de colocar mais uma vez, parabenizar o Raul por essa coragem, né, vamos falar assim, né, e todo esse empenho, né, e realmente assim, eu espero que nessa apresentação fique claro para todos, né, que não é só uma boa formação, né, como o que o Raul teve no seu curso de graduação, pós-graduação, mas também nós precisamos ter uma visão empreendedora, né, que é extremamente importante. Eu acho que esse é o que o Raul vai nos mostrar, né, quais são os caminhos das pedras aí, né, para nós irmos avançando, né? Então, mais uma vez, Raul, eu agradeço enormemente em nome do Cisnano USP, né, por ter aceito esse convite e por trazer essa perspectiva, né, que acho que cada vez mais nós temos que fazer com que permeie, né, a nossa maneira de pensar, né, olhando não somente vamos dizer assim, a pesquisa em si, o fenômeno em si, mas dando um passo além, olhando para frente e efetivamente vendo como o que nós estamos fazendo poderia impactar a sociedade, né? Olhando o que nós podemos trazer de diferencial, não é mesmo? E esse acho que Muito é obrigado, realmente o que professor. Obrigadão nós mesmo. estamos buscando. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. E passo a palavra, então, para a professora Maria Vitória para uma apresentação mais formal, né, do Raul. Obrigado. Certo. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Queria agradecer a participação do Raul de Macedo, o CEO da CoreSync,
e nós estamos começando, né, uma colaboração. O Cisnano está muito animado com essa colaboração, as possibilidades de desenvolvimento dessa tecnologia de nanosensor, empregando os nossos conhecimentos, né, as nossas descobertas, já em prol aí de um produto que vai ter uma atuação, né, vai ter um bem muito grande, né, para diagnósticos de parada cardíaca, uma série de coisas, depois você pode especificar. E para nós é gratificante, porque a gente vai entrando em contato com o Raul, com a empresa do Raul, as propostas do Raul, a gente começa a direcionar, né, a tudo aquilo que se faz no laboratório há anos, toda aquela experiência, a gente já está colocando em cima de um produto, né? Então, isso para nós é muito gratificante. Se não tiver esse tipo de contato, né, com uma empresa, com uma startup, esses conhecimentos eles vão ficar restritos à universidade, né, à área acadêmica. E uma coisa que o Coit falou, que eu gostei muito, né, essa visão empreendedora, né? O Raul é um profissional jovem, ele poderia estar em várias outras atuações dentro da sua carreira, ele é engenheiro, mas ele resolveu inovar, ele resolveu empreender. E usando a pesquisa, né, é um desafio muito grande os produtos que a Corsync ela se coloca, né, para desenvolver. Envolve muita pesquisa, envolve muita ciência, tá? Então, eu queria agradecer, e eu acho que os participantes vão gostar muito da sua apresentação, né? E é isso, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço muito mesmo pela oportunidade, pelo convite do professor Coit, da professora Maria Vitória e do professor Adilton. Muito obrigado mesmo, eu estou realmente lisonjeado de estar aqui falando para tanta gente importante, pesquisadores de ponta, como não tem muitos pares aqui no Brasil e talvez no mundo, né? Então é realmente muito gratificante. Obrigadão, gente. Bom, então eu acho que eu vou começar a minha apresentação, vou colocar aqui um pequeno slideshow para acompanhar, porque tem bastante coisa para falar, tá? Ok, por favor me confirmem se todos veem aí a primeira página, o título da apresentação. Perfeito, Raul, está ótimo. Maravilha. Então, boa noite a todos. Como eu já falei, uma felicidade muito grande estar aqui apresentando um pouquinho da minha pesquisa, da minha jornada para outros pesquisadores. Então, eu espero mostrar um pouco do método que nós desenvolvemos, né, que eu comecei a pesquisa e agora com uma equipe, com todo o apoio de muitos agentes, a gente está transformando isso num produto. E no final também eu vou dar uma pincelada em como trilhar essa linha aí esse caminho tortuoso de empreender, de transformar a pesquisa em negócio. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, não me prender muito à aula, né? Não ficar deduzindo fórmula aqui para vocês, mas também quero passar um pouquinho de conhecimento técnico, compartilhar com todo mundo aí tudo que eu passei. Então, meu nome é Raul de Macedo, eu sou fundador e CEO da Corsync. É uma startup nova, nós estamos fazendo um ano agora, amanhã. Amanhã a Corsync faz um ano, foi dia 1º de outubro que ela foi fundada oficialmente. Então, mas a pesquisa já vem aí desde 2016, 2017, quando eu comecei meu mestrado em engenharia biomédica, ela começou a tomar forma. E é muito importante falar, antes de qualquer coisa, que o caminho que eu segui, depois eu descobri que era o certo, mas na época foi o que aconteceu, por acaso.
eu comecei com um problema. Apesar de eu ter 29 anos, ser novo, lá em 2017 eu senti uma dor no peito e fui correndo para o hospital, porque não é normal, né? E chegando lá eu vi que todo o processo ali de diagnóstico do que poderia ser um infarto foi muito superficial. Isso ficou na minha cabeça e eu resolvi encontrar uma solução melhor para aquilo. Então eu identifiquei o problema antes de encontrar a solução. E eu vou falar várias vezes sobre isso hoje, porque é realmente bem importante começar pelo problema, tá? Bom, então eu me formei em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu ainda sou mestrando lá, então esse negócio de trabalhar e pesquisar ao mesmo tempo não é fácil. Eu estou lá já faz 3 anos, mais do que deveria, mas é uma luta diária para cumprir os créditos. Agora só falta apresentar a dissertação, então está quase. Bom, e esse não é meu primeiro emprego, né? Eu trabalho na área médica já há 7 anos, com dispositivos médicos. Então eu comecei como desenvolvedor, passei para gerente de produto, onde eu tive um contato muito bacana, saí da área técnica e fui para a área comercial, fui para o hospital, fui ouvir médico, fui ouvir paciente, e isso mudou muito minha visão. E depois eu assumi a gestão da pesquisa e desenvolvimento dessa indústria onde eu trabalhava. Então, foram 7 anos aí desenvolvendo equipamento médico, sendo os 2 últimos como gerente de pesquisa e desenvolvimento e responsável técnico pela fábrica. Para quem tiver curiosidade, a Sismatec, que é uma indústria de equipamentos cirúrgicos, tá? Iluminação, mesa cirúrgica, serra e perfurador ósseo, e também a Mendel, que é uma marca nova dos mesmos donos, que faz incubadoras para recém-nascidos. Então, a gente sempre lidou com muita inovação, uma empresa 100% brasileira, e eu achei muito importante isso. Foi muito triste sair de lá, porque é sempre bom ver empresas brasileiras fortes, mas eu queria adicionar mais uma na lista, que é a CorSync. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o problema que a gente resolve antes de qualquer coisa. Então, o infarto é uma das principais causas de morte do mundo, tá? São muitas pessoas que morrem. A gente se assusta com os números da Covid, que chegaram a 1 milhão. São 7,4 milhões todo ano no mundo por infarto que falecem. Inclusive, eu estou aqui hoje de luto, porque a avó da minha esposa faleceu de infarto ontem de manhã, e hoje foi o velório. Então, é uma realidade que todo mundo tem alguém próximo que já passou, tá? Então, eu queria só falar que, primeiro, antes de tudo, o problema é grande. E o que eu percebi lá, a hora que eu comecei a ver que tinha muito problema? Que o diagnóstico só por ECG ele não é suficiente. Tem muito falso positivo, ou seja, 36% das alterações de ECG não são por infarto. São alterações que simulam um infarto, mas na verdade são de outras patologias. Isso gera custo desnecessário para o hospital, para o serviço de saúde. Então tem hospital colocando tempo de médico, medicamento, tratamento em cima de paciente que não estava realmente infartando. Mas é claro que o pior são os falsos negativos. Então, mais da metade dos infartos são silenciosos, não tem alteração no ECG, tá? E isso acontece porque a alteração no ECG só ocorre quando existe um bloqueio total da artéria, tá? Que a alteração fica bem pronunciada. Então, se existe ainda uma perfusão parcial, o ECG pode continuar normal, tá? E pode não ser identificado. E como que é o certo? O certo é medir o ECG e fazer o exame de sangue para medir a troponina cardíaca. O problema é que esse teste leva mais do que 1 hora hoje no laboratório comum, com teste ELISA, quimiluminescência. E por isso tem muito hospital que
tenta medir aí e acaba não fazendo o exame de sangue. Até porque cada segundo importa. Quem já teve uma aula de fisiologia, de patologia, ouviu. Tempo é músculo. Então, quanto mais tempo infartando, maior a lesão no miocárdio. Isso pode gerar uma insuficiência cardíaca ou evoluir a óbito. E eu estou falando aí de metade dos casos de infarto, o óbito acontece dentro do hospital, tá? Então, a Corsic desenvolveu uma solução para esse problema, que é um dispositivo point of care, um dispositivo de mesa, para ser usado na emergência ou na triagem hospitalar, e ele fornece um resultado de precisão laboratorial em menos de 10 minutos, tá? Sem necessidade de preparação da amostra, nem tempo de transporte até o laboratório, mas é muito importante dizer que é um dispositivo dedicado, que ele só faz isso, tá? Nós decidimos especializar e só fazer isso. E agora eu vou começar a entrar um pouquinho na tecnologia. A tecnologia que a gente criou é patenteado, é para ser algo muito simples, então o sangue é coletado no nosso cartucho e inserido no nosso dispositivo, não precisa de ninguém especialista, nenhum técnico de laboratório para fazer isso, pode ser a enfermeira, auxiliar de enfermagem, o médico. E para isso, como eu falei, foi base na minha pesquisa, aí, que agora já tem mais de 2 anos, mas como acadêmico foram 2 anos de pesquisa, em que eu desenvolvi um método inovador e depositei um pedido de patente. E esse método é a ressonância plasmônica de superfície. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ressonância plasmônica, sobre como que eu cheguei no método para medir biomarcadores com ela, tá? Então, assim, a ressonância plasmônica de superfície é modulada por ângulo, né, modulação angular. Ela é um fenômeno que acontece quando ocorre uma excitação dos polaritrons na interface de elétrica e metal, tá? Então, com essa excitação dos polaritrons, gera uma onda evanescente que penetra no substrato que está sendo analisado. Eu vou explicar um pouquinho sobre as configurações, sobre o quanto penetra, tá? Então, basicamente, a gente vai sempre estar lendo um ângulo de ressonância que varia de acordo com a densidade da amostra na faixa de penetração da onda evanescente. Tem um erro de digitação. Então, esse é o fenômeno de ressonância, tá? Eu não vou me alongar muito em definições, eu vou mostrar um pouquinho na prática. Então, a ressonância plasmônica, ela ocorre acima do ângulo de reflexão total, tá? Então, com um feixe de laser polarizado, aplicado num prisma para fazer o acoplamento da onda, e com uma camada ultrafina aí de metal, normalmente ouro, né? Então, hoje nós usamos nanofilmes de ouro de 50 nanômetros de espessura. Então, isso gera uma ressonância plasmônica, e esse gráfico aqui vocês vão ver várias vezes hoje, que é o gráfico de reflexão relativa da onda em função do ângulo de incidência. O bacana da ressonância plasmônica é que quando você altera a densidade do que está logo depois dessa camada metálica, acontece o angle shift, acontece uma mudança angular na ressonância. Então, antes a ressonância acontecia em 70 graus. Quando você muda a densidade, ela vai para 90, por exemplo. Então, essa mudança angular que é o nosso interesse. E para falar um pouquinho desse gráfico, então vocês estão vendo reflexão relativa, de 0 a 1, em função do ângulo. O ângulo de ressonância é quando quase zera a reflexão, porque toda onda é
capturada ali pela ressonância e gera o campo evanescente, ao invés de ser refletida. Isso gera uma falta de reflexão que você pode medir tranquilamente com fotodiodo, com uma câmera CCD, enfim, tem várias técnicas. E como a gente está falando aí de mudanças na faixa de nanômetros, isso nos permite fazer monitoramento de associações antígeno-anticorpo, que são de pequena escala, mas alteram essa densidade do analito. Então, isso que a gente analisa muito com o SPR. E o SPR hoje ele tem um uso muito grande para ver o Protein Binding Kinetics, que é a cinética, a parte em função do tempo de como que o antígeno acopla no anticorpo e desacopla. Isso é muito útil para quem está desenvolvendo anticorpos, para quem está desenvolvendo proteínas recombinantes, para verificar a eficácia, para verificar como que isso vai se comportar lá na frente. Então, o SPR ele sempre teve um uso muito bacana para essa área de desenvolvimento, tá, de antígenos e anticorpos. Tá? Então, a gente tem esse gráfico de cinética de acoplamento antígeno-anticorpo, que é bem famoso, é o principal uso do SPR hoje, e a gente tem aí os líderes de mercado, né, o Biacor, que tem maquininhas como o 3000 até o 8000, então são máquinas muito boas, muito complexas e que dão resultados muito bacanas para essas análises científicas no desenvolvimento. Tem algumas plataformas surgindo, então tem gente investindo nisso, o OpenSPR é um exemplo, tá? A Forte também criou, a ForteBio também criou uma plataforma de mesa que mede SPR, só que todos eles têm essa visão de vender para o laboratório que está ali precisando desenvolver um novo antígeno ou anticorpo. Então, eles estão sempre analisando essa associação antígeno-anticorpo num canal de microfluídica, tá? Então, normalmente, até eu voltar aqui, você vê ali que sempre tem cânulas fazendo a recirculação de um líquido para gerar essa circulação, para justamente ter esse gráfico em função do tempo. Quanto tempo leva para associar e desassociar, tá? Não é isso que a gente faz, é totalmente diferente, eu vou explicar o porquê. Então, assim, a ressonância plasmônica de superfície ela é a oscilação dos elétrons na interface entre os materiais de permissividade negativa e positiva por uma luz incidente. Então, um metal e um dielétrico e uma luz excitando ali os polaritrons. Existem configurações diferentes, a de Kretschmann é a mais famosa, tá? A de Otto é pouco usada, mas tem suas aplicações interessantes também. Eu estou falando aqui de acoplamento por prisma, tem também os acoplamentos por grade, não vou falar deles, tá? Não sou especialista nisso, o professor Antônio deve manjar bem mais que eu, mas eu queria falar sobre a sensibilidade que o SPR tem. Então, aí eu estou mostrando uma alteração em função de, caso você incida uma onda branca, né, uma luz branca, ele vai deixar de refletir uma faixa de cor. E essa faixa de cor poderia ser muito sensível, por exemplo, com alteração de 0,01 no índice de refração do que está imediatamente acima da camada de ouro, você teria aí uma alteração de luz não refletida do azul para o vermelho, tá? E isso, falando de outro método também, né, que eu estou falando sempre aqui de modulação angular, mas existe a modulação por comprimento de onda. Então, só para mostrar a amplitude de variações que o SPR tem. Bom, falando um pouquinho de teoria, tá?
o SPR, o ângulo de ressonância, ele está diretamente ligado ao índice de refração e à constante dielétrica dos materiais, tá? Quando eu falo dos materiais, eu estou falando da película metálica e do analito logo acima dela, tá? E o prisma serve como um acoplamento. Então, falando aí sobre índice de refração e constante dielétrica, não precisa ficar calculando isso para a maior parte das coisas, tem lá no Refractive Index .info, tá? Você entra lá, tem tudo, e é muito importante ressaltar que para cada comprimento de onda, ele vai mudar. Então eu vou mostrar um pouquinho depois a influência do comprimento de onda do laser incidido no SPR. Tá? Então, só para mostrar para vocês que você pode encontrar qualquer material, água, ar, ouro, o vidro óptico da SCHOTT, né, o BK7, então tem tudo lá. E é muito simples a equação que rege esse ângulo de ressonância, claro, totalmente simplificada, com várias considerações em volta, né? Mas, por exemplo, um laser de 650 nanômetros incidido num prisma de BK7 com uma película de ouro e água em cima, ele vai dar esse ângulo aí, tá? E, por incrível que pareça, é muito fácil de comprovar esse ângulo, tá? Essa equação simples e elegante, ela traduz muita coisa. A gente já conseguiu relações aí de até 3 casas depois da vírgula de precisão com o nosso resultado. Então, é realmente muito elegante a fórmula, que ela funciona muito bem mesmo. E daí, esse ângulo de ressonância, é importante ressaltar que ele é um ângulo da normal em relação à face de ouro, tá? Então, a face de ouro estaria localizada aqui na maior face do triângulo, tá? E você pode ter outros ângulos de interesse, que daí por lei de Snell ou por trigonometria você pode deduzir facilmente. E o que acontece se a gente tirar a água e deixar ar acima dessa película de ouro? Vocês veem que a mudança do ângulo de ressonância é muito perceptível. Ela muda de 71 graus para 43. Então, ele é muito sensível mesmo. Tá? Aqui é uma simulação de alterações de 0,005 no índice de refração. E isso, cada passo de 0,005 no índice de refração gera relativamente algo perto de 1 grau na mudança do ângulo de ressonância. É claro que isso depende de várias condições de contorno. Para essa configuração isso é verdade. E muitas vezes isso pode ser bom, outras vezes você vai querer uma variação mais sutil. Tá? Então, é muito importante destacar que, se você fizer esse experimento, né, com ar e água, talvez você se frustre e não chegue nos 43 logo depois de tirar a água de cima do seu sensor. Eu tentei fazer isso e passei por uma surpresa. Chegou em algo na metade, entre 43 e 71. Por quê? Porque a gente está falando de um campo de penetração do campo evanescente, né, uma faixa de penetração muito pequena. Então, isso é muito importante visualizar, que não adianta colocar um pedaço de madeira em cima do sensor, não vai alterar o ângulo de ressonância, porque ele tem que estar nessa faixa de penetração do campo evanescente, que é muito pequena. Quando eu falo muito pequena, é na faixa de nanômetros, tá? Então, tem uma função também muito simples que rege isso, que está relacionada ao comprimento de onda, né, inversamente proporcional aliás, diretamente proporcional ao comprimento de onda, inversamente ao índice de refração, tá? Então, isso vai nos dar aí
ângulos penetrações do campo evanescente variáveis com o mesmo material, o mesmo sensor, dependendo do comprimento de onda do laser aplicado. A gente está falando aí de alterações bem grandes, por exemplo, de mudar o laser de 650 nanômetros, né, aí laser vermelho, para já na faixa de R, você vai ter uma alteração significativa de 70 nanômetros para 90 nanômetros de penetração. Isso quer dizer que você consegue medir um pouco mais do analito. Isso pode ser bom ou ruim, depende da sua aplicação. Então, tudo depende aqui de para que você está desenvolvendo esse sensor. E também é importante mostrar que o comprimento de onda do laser influencia em outras questões, como o nível de reflexão na ressonância, no ângulo de ressonância, ele pode chegar a zerar, né, no campo, na faixa de lasers visíveis, tá? Isso pode ser bom por um lado, ou pode ser ruim por outros, porque ele pode saturar o seu sensor e daí você não está medindo nada. Outro problema de usar laser na faixa visível é que você tem que fazer um invólucro hermético para não deixar que o ambiente influencie. Então, trabalhar com lasers IR é bem comum, tá? Nós optamos por um de 850 nanômetros. E o bacana também é que dá para perceber que o vale ali de ressonância, ele é bem mais abrupto. E isso, para a sensibilidade do sensor, pode ser muito bom, porque você não tem muitos meio termos, você tem direto o ângulo de ressonância, tá? Então, só dizendo, tudo influencia e não existe melhor ou pior, tudo depende da sua aplicação. Por exemplo, o material do prisma, ele pode, então, olha só, com o mesmo filme de ouro de 50 nanômetros, com a mesma água em cima, só mudando o material do prisma, você tem aí até 20 graus de angle shift. E também você vê o formato da onda ficando mais fechado ou não, tá? Ele também vai influenciar na quantidade, no angle shift por índice de refração, quando mudar, e isso vai influenciar diretamente na sensitividade, na sensibilidade do seu sensor, tá? Então, falando isso, só para mostrar que todas as variáveis aqui são importantes, eu fiz um resumão bem por cima, só para mostrar um pouquinho da tecnologia. Então, o metal, né, ele não precisa ser ouro, ele pode ser prata, pode ser muitos outros metais, e normalmente você vai precisar de uma camada. Hoje, o professor Antônio está trabalhando com camada de cromo, né, para fazer a associação ali, para aumentar a associação entre o ouro e a camada de vidro. Então, normalmente também não é tão puro, não é só ouro. Então, como eu falei, aqui são todas simplificações, e mais para frente eu vou mostrar até como simular elas, porque é bem bacana. Eu sou muito empírico, eu não sou muito de me debruçar em cima de fórmula, eu gosto de ver a coisa acontecendo. Então, assim, o metal, como eu falei, pode ser qualquer metal, desde alumínio, índio, cobre, qualquer coisa, e isso vai influenciar diretamente no tipo de resposta que você tem. E aqui a gente tem também a relação da mudança de metal e do laser, tá? É uma combinação complexa. E para quem gosta de simular e ver isso na prática, como eu recomendo duas ferramentas de simulação, o Opal,
O Opal, ele é uma ferramenta gratuita, desenvolvida na Alemanha, se eu não me engano, na Alemanha, por pesquisadores da área, e é muito bacana. Você entra lá com cada camada do seu... você define o índice de refração do prisma, você diz qual metal que você está usando para o seu filme, ou entra com o índice de refração do metal direto, coloca o seu analito, simula as variações do analito, é muito bacana. E o WinSpal, ele faz a mesma coisa, é uma ferramenta um pouco mais técnica, mais teórica, tá? Tem mais liberdade para mexer com as variáveis, mas ele não tem a facilidade do Opal, que tem uma biblioteca já integrada. Tá? Então, quem quiser brincar, eu recomendo essas duas ferramentas de simulação, que elas são muito bacanas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fizemos, que valeu uma patente. Até essas imagens são da nossa patente, tá? Então, nós fizemos uma medição diferencial. Nós pegamos o biosensor e funcionalizamos apenas metade dele com anticorpos. Com isso, a gente elimina a necessidade de uma etapa de lavagem ou do fluxo de microfluídica, porque você vai estar sempre medindo a reação versus bulk. Você vai estar sempre medindo sua reação antígeno-anticorpo em relação à massa, né, ao sangue, no nosso caso, né, ou poderia ser saliva para o caso da COVID. Então, com isso, você tem sempre uma medição diferencial que ajuda bastante a eliminar processos. A gente está aí com o pessoal da USP, né, com a professora Maria Vitória, o professor Coit, estudando métodos mais eficientes de fazer essa ligação do anticorpo na camada de ouro. Quanto menor, melhor, e quanto mais barato, melhor. Então, começou lá com o anticorpo biotinado, dextrana, streptavidina, e agora nós estamos passando aí para um estudo de como fazer com um grupo tiol, que poderia baratear bastante. Então, para vocês verem que também, às vezes, mudanças pequenas, de áreas que talvez vocês sejam especialistas, podem gerar melhoria em um sensor que talvez quem é da química pode nunca ter ouvido falar em ressonância plasmônica. Tá aí, ó. Então, esse tipo de otimização, que a interação entre startup e academia, que não tem como fazer sem isso, né? Então, falando um pouco do nosso dispositivo, a gente embarcou tudo isso num dispositivo. Então, nós temos 2 feixes laser, tudo controlado, em malha fechada. Eles emitem, então, nas 2 áreas do biosensor e são lidos por 2 fotodiodos. Tá? Então, com isso, a gente faz o monitoramento da reflexão. E daí nós temos todo um sistema de variação angular, em malha fechada também, né, motores de micropasso, encoders de 14 bits, coisa de ponta, para fazer essa alteração angular. Hoje a gente está, se eu não me engano, com 0,007, não lembro se são 2 ou 3 zeros, 7 graus por passo. Então, é justamente para tentar pegar aquele vale do gráfico que a gente viu de reflexão, tá? Desse vale. Então, quanto mais específico, quanto menor o passo, maiores as chances de não pular esse vale aqui e acabar pegando o ângulo incorreto. Então, esse controle angular ele é crucial para uma boa instrumentação no SPR modulado por ângulo. Além disso, a gente está também, junto com
com o Cisnano USP, fazendo alguns estudos de como amplificar esse sinal de ressonância plasmônica. Então, a gente sabe que já existem técnicas de LSPR, né, o Localized Surface Plasmon Resonance, que é a ressonância não em superfícies planas, mas sim em esferas, em nanopartículas coloidais em suspensão. Então, a gente está adicionando aí uma cápsula de reação no corpo do nosso biosensor, para que, quando a amostra for inserida, ela passe por ali, misture com essas nanopartículas coloidais de ouro, para que elas, lá na frente, sejam um amplificador, né, elas funcionalizadas com anticorpos também, sejam um amplificador de sinal para a ressonância. Então, teria não só a ressonância plasmônica de superfície, mas também a da nanopartícula coloidal, tendo daí um sinal mais forte no ângulo de ressonância. Tá? Então, também outro exemplo aí de como juntar pesquisa acadêmica e aplicação. Então, gente, é isso aí. O biosensor, que é a alma do negócio, ele é um nanofilme de ouro funcionalizado. Isso gerou um biosensor de alta especificidade, tá? Mas tem que transformar isso em produto, e é isso que a gente está fazendo. Inclusive criando, desde identidade visual, forma de uso facilitada para o hospital, até um ciclo de reciclagem, porque esses sensores podem ser, não precisam ser descartados. Imagina jogar fora um nanofilme de ouro, que dó. Então, é possível fazer um reprocessamento dele, retirar a camada seja do grupo tiolado ou do Dextran, retirar essa camada e depois refuncionalizar ele. Tá? Então, também mais uma oportunidade de aplicação de pesquisa, reutilização desses sensores. Então, além do biosensor, a gente fez o dispositivo, né, que é a nossa principal expertise, minha e dos meus sócios, eletrônica e mecânica de precisão, tá? No controle angular, no laser, no algoritmo, tudo coisa de ponta, e tudo já pronto para o Inmetro e para a Anvisa. A norma IEC 61010, que é a de dispositivos para diagnóstico in vitro, ela não está em vigência no Brasil, mas a gente já aplicou ela, já seguiu ela, e está pronto para entrar para a Anvisa também, compatibilidade eletromagnética, documentação de gerenciamento de risco. Então, isso é uma coisa muito importante para quem pensa em empreender na área da saúde. Não adianta só fazer um ótimo produto, um ótimo dispositivo, biosensor. Você tem que fazer uma metodologia de projeto com gerenciamento de risco. Você tem que seguir normas, senão não vai dar para aplicar lá na frente. E, muito importante, não adianta ser tão complexo por dentro e ser por fora também, ninguém conseguiu usar. Então, a gente tornou a interface dele muito simples, para facilitar a utilização dele. Então, ele tem 2 botões, abrir e fechar o compartimento e iniciar o teste. Tudo lisinho, fácil de limpar, tá? Então, às vezes a gente fica tão envolto ali no método e tal, esquece que vai ser usado no hospital. Então, resultado na tela, resultado quantitativo na tela. Isso é uma coisa que os clientes nos pediram. O hospital chegou e falou assim, a gente estava falando de software e tal, eles falaram, não, mostra o número na tela. O hospital quer facilidade, o cliente quer o valor entregue, ele não quer saber do método. O método é legal para a gente que é pesquisador, é legal para avançar com a ciência, mas para o cliente só faz sentido se você entregar valor. Então, com essa visão de entregar valor, a gente percebeu que existia um problema muito grande para interpretar esse resultado do exame e fomos além e criamos um software de auxílio à decisão clínica. Então, o resultado que sai do exame, ele vai para o computador, vai para a nuvem, e daí tem uma inteligência artificial que processa esse resultado e
fornece um dashboard ali de quais são os possíveis outputs desse paciente, né, a evolução clínica dele, quais os principais tratamentos aplicados que deram resultados positivos no passado. Então, isso agrega valor para o cliente. Assim como ele poder pedir uma segunda opinião dentro da nossa plataforma, poder acessar uma diretriz, um artigo, tá? Tudo ali num lugar só. E o que o cliente quer ver é isso aqui, é a proposta de valor. Tá? Então, sempre que vocês fizerem uma pesquisa, pense, o que eu estou melhorando no mundo com isso? E a gente descobriu que nós estamos simplificando a jornada do paciente, que antes podia levar 1 hora, ou podia ocorrer um óbito, ou um desperdício para o hospital, e transformamos isso numa jornada muito mais simples e otimizada. Com isso, a gente reduz o tempo de tratamento do paciente, severidade, chances também de desenvolver insuficiência cardíaca, redução do custo por paciente para o hospital. Não tem problema, se é da saúde, falar em custo, tá? Não é nenhum pecado. O hospital também quer economizar, tá? Não é só salvar vidas, mas claro que, acima de tudo, a gente está salvando vida. Mas assim, para o hospital, o que ele vê? A gente está reduzindo o tempo de permanência do paciente, está gerando rotação de leito e está economizando até R$10.000 por paciente infartado. Tá? E a gente pode e vai adaptar essa solução para várias outras aplicações. Já recebemos várias solicitações do biomarcador de AVC, que é uma situação muito parecida com a do infarto. Temos outros hospitais interessados em expandir isso para biomarcadores de cânceres, neonatal, e até iniciamos uma pesquisa se isso é possível para identificar vírus sem precisar de amplificação, tá? Direto na carga viral. E parece que sim, já tem gente pesquisando isso por aí. Tá? Bom, então eu estou falando aqui de como transformar uma pesquisa em negócio. Eu vou falar sobre alguns atalhos aqui, porque o caminho é longo. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, de verdade, gente. Eu estou faz 1 ano e ainda estou longe do sucesso, mas está começando a dar os resultados. E o que eu falei no início, comecem pelo problema, não pela solução. Não crie um problema para a sua solução, e sim uma solução para o problema de alguém. E daí, siga os passos. Tem milhares de metodologias. Se for para indicar uma, eu indico o Disciplined Entrepreneurship, enfim. Empreendedor disciplinado, tá? É o framework de trabalho do Bill Hewlett, é muito bom, ele dá 19 passos, é bem mastigadinho, aliás, 24 passos, é bem mastigadinho, passo a passo, de como transformar a sua solução em um negócio, sempre focando em entregar valor para o cliente. Eu sei que seguir metodologia, às vezes, parece que você está seguindo uma receita de bolo, mas eu vou dizer, é necessário. E mais uma coisa que é necessária, é muito importante que vocês não façam isso sozinhos, tá? Então, uma pequena referência nerd aí, de quem jogou Zelda nos anos 90, então, it's dangerous to go alone, take this. E não vá sozinho, se conecte. Existe um ecossistema muito bacana no Brasil sendo desenvolvido. Aqui são alguns exemplos que eu tirei do distrito, tá, do report deles sobre health techs, tá? Nós estamos na Eretz Bio e no Biotech Town, mas existem milhares de outros, tá? Centenas de aceleradoras, de incubadoras, e eu vou destacar aqui a importância também do setor público. FAPESP, vocês estão em São Paulo, tá? Eu estou um pouquinho em São Paulo, um pouco em Curitiba, mas a gente está no processo do PIP-FAPESP, e é uma oportunidade de ouro que muitos estados não têm, então aproveitem.
Cibratec Nano, vocês estão dentro do Cisnano USP, então não tem por que não usar esse recurso. A FINEP está sempre lançando editais muito bacanas. A Softex é uma mãe, a gente está em 2 programas deles, já recebeu 50 mil a fundo perdido deles, está recebendo bolsa do CNPq por eles, tá? E tem muitos outros recursos que estão disponíveis. O Sebrae é muito importante também. O Sebrae não faz só assessoria para quem está abrindo padaria, tá, gente? Eles têm times especialistas em todas as áreas de empreendedorismo, inclusive biotech, inclusive hard science, tá? E monte um time. Existe uma fórmula secreta de time perfeito para startup: the hustler, the hacker and the hipster. Então, alguém que venda, alguém que seja o hacker, alguém que seja o nerd, que invente, e alguém que deixe tudo isso bonito. Não é uma regra que tenha 3 pessoas, mas tem que ter os 3 perfis dentro de quantas pessoas forem necessárias. Então, para falar um pouquinho de onde a gente está incubado dentro do CETEC, tá? A gente também está com essa parceria com o Cisnano USP. Nós estamos incubados também no Albert Einstein, né, na Eretz Bio, e também em conexão com o Cisnano do Einstein. Eles têm um laboratório de validação pré-clínica focado em nanotecnologia, muito bacana, tá? Quem não conhece, é muito legal. Estamos no Conecta Startup Brasil e no IA2 da Softex, né? Então, um é genérico e o outro é só para nossa inteligência artificial. Estamos sendo acelerados por 3 aceleradoras. Você olha e fala, pô, mas precisa de tanto? Acontece que o nosso negócio ele tem muitas frentes. Então, a gente tem uma aceleradora para nos ajudar com hardware e software, tem uma para nos ajudar na área da saúde, que é a Unimed, e tem uma para nos ajudar na parte de biotech, né, biologia, química, que é o Biotech Tal. Então, nunca é demais ajuda. A gente está com o Sebrae, Saúde Ventures, Polo de Saúde de Londrina, recebendo mentoria da Johnson, da QualiRede, e nunca é demais. Repito, não vão sozinhos, tem muita gente querendo ajudar e é essencial, tá? Quanto mais gente tiver querendo que o seu negócio dê certo, melhor. E claro, nós temos os nossos parceiros de desenvolvimento, tem a R2T que está desenvolvendo o nosso software, a NanoGreen que vem nos ajudando com a parte de nanopartículas, a Rea Biotech com a parte de anticorpos, a ATI que fez um investimento financeiro na gente e tem feito todas as nossas placas eletrônicas. Então, como eu falei, não dá para ir sozinho. E o nosso time, eu, fundador e CEO, mas tem aí o Paulo, que trabalhou comigo dos 7 anos que eu fiquei lá naquela indústria, 6 foi com o Paulo. É um cara sensacional que assumiu toda essa bucha de tecnologia e eu virei o hustler, ele virou o hacker. Mas para dividir essa carga, a gente chamou o Alexandre, que também é um grande amigo nosso e ótimo engenheiro, fez mestrado comigo também, e hoje ele está em Portugal. Então, outra coisa importante, não se limitem a quem está em São Paulo, quem está do lado de vocês. O mundo é online hoje, ele trabalha remoto desenvolvendo hardware, e tá tranquilo. A gente bota uma webcam, ele faz debug de hardware lá de Portugal para cá, tá? E, claro, não podia faltar um médico cardiologista para validar tudo isso que a gente está fazendo. Então, o Atílio está aí para isso. Ele é o nosso Medical Advisor e futuro CMO. Então, muito importante ter gente de todas as áreas. Nunca esqueçam que só pesquisador não dá. Eu larguei de levar minha pesquisa no colo, passei aí para o Paulo e para o Alexandre para assumir essa parte mais comercial que eu tenho experiência, mas não é fácil. Eu sei na pele isso, porque quem faz pesquisa sabe o quanto é bom fazer pesquisa, né? Mas, gente, é isso aí que eu queria passar para vocês. Excelente, Raul.
Parabéns, uma longa história, muito material, muita informação. Com certeza não foi nem 10% do que tem na sua bagagem, dado a sua trajetória e a sua dedicação. Mas, acho, claro, aí a importância do seu trabalho, o que vem a resolver. Acho que você tocou num ponto no início que nós, que somos gestores, pesquisadores e professores na área de gestão tecnológica, não só na parte acadêmica, acho que todos nós acadêmicos, no meu caso, eu consigo bastante envolvido nessa parte de gestão tecnológica, você falou algo muito importante, que é a dor. Eu acho que você não só pegou uma dor da sociedade, mas uma dor própria também, né? Isso tem um acúmulo a mais da dedicação. E essa é a história sempre que a gente conta para os jovens, para as crianças, partir para uma dor. Parabéns mesmo. E eu tenho aqui algumas perguntas, claro, mas vou ficar por último. Eu passo aqui estão ouvindo? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor. Pode escrever aqui, o professor Marito até colocou aqui, pode escrever, ou pode abrir o microfone e perguntar direto para o Raul. Raul, Antônio, tudo bem? Opa, tudo bom? Bela apresentação. Muita coisa interessante aí, realmente. Né? Um trabalho longo de vocês. Bom, parabéns. Uma dúvida que eu fiquei, técnica no fundo, vocês fizeram uma opção por um mecanismo de movimento, né? Motores, micromotores e coisas desse tipo, e não algo estilo CCD ou... Tem um gancho forte para isso? Tem. Nós chegamos a testar alguns espectrômetros, algumas câmeras, e o desempenho foi muito pior. Talvez pela relação custo-benefício, tá? Isso é muito importante destacar. É possível ter câmeras de altíssima resolução que vão captar mudanças muito pequenas, mas isso exige um investimento muito grande, e a gente está fazendo um produto que não é para ser só no Einstein, é para o SUS poder usar, e se ele for caro, não vai chegar no SUS. Então, por relação de custo-benefício, a gente chegou nesse mecanismo como o de melhor desempenho para baixo custo. Aqui, intuitivamente, eu imaginava o inverso. Bacana, quem sabe a gente pode aí no futuro desenvolver. Não, mas é intuitivo, não é baseado em dados como você tem. Legal, professor. Muito obrigado pela pergunta. Assim, claro que tudo que a gente tem de resultado é o que tem no nosso alcance. E estamos aí sempre abertos a melhorar o produto. A gente tá para lançar essa primeira versão aí, começar a validar agora em novembro, já dentro de hospitais, mas com certeza é um produto vivo, que vai ter várias versões e cada vez melhor. Raul, olá, parabéns, realmente uma bela apresentação, mostrando aí a evolução das ideias, né, e realmente mostrando o caminho das pedras, né, e uma coisa me surpreendeu muito, né, que pelo que eu vi, chegar num estágio em que você já tem o MVP, já está ali no ajuste realmente da sua tecnologia, né, para chegar no ótimo, né? Conta um pouco, gente, como é que você conseguiu andar tão rápido assim nesse processo, né? Como é que você conseguiu identificar, ou quanto tempo demorou, por exemplo, né, para identificar a proposta de valor? Legal. Certamente. Obrigado pela pergunta, e a sua professor. Experiência, né? Perdão, tá falhando um pouquinho para mim aqui. Sim, por favor. Mas eu acredito que eu peguei a direção da pergunta. Qualquer coisa você me corrige. Mas assim, eu sei que um ano parece rápido para quem está na academia, e por outro lado, para quem faz startup, para quem é investidor, para quem é aceleradora, é muito devagar, tá?
Então, nós ficamos num cabo de guerra entre pesquisa e startup, em que a academia, a universidade acha que a gente está indo rápido, as startups, as aceleradoras, o ecossistema acha que a gente está indo devagar. Uhum. No final das contas, eu acho que a gente está fazendo o melhor tempo possível com todos os recursos que tem. Uma coisa que eu recomendo é aquilo lá que eu falei. Não faz sozinho, não tenta se trancar numa sala e desenvolver sozinho. Sai para a rua, vai validar. Se você tem uma ideia que vai ser usada por médicos, converse com médicos. Se você não conhece nenhum, converse com alguém que conhece algum. Vai chegando neles de alguma forma, mas erre o quanto antes. Faz uma caixinha impressa 3D, leva na mão, bota na mesa do médico e fala: o que você acha disso? Essa caixinha um dia vai medir troponina. O que você acha? Quando ela medir, você vai gostar? E ver o que ele acha. Ele vai te dar ótimos insights. Alguns que você vai ficar triste, porque ele vai falar: cara, tá feio. Outros que você vai ficar feliz, por exemplo. Muito legal, se ela fizer o que você promete, você vai salvar vidas. Então, é isso. Não espere pelo perfeito, vai fazendo, mostrando, errando, não é nenhuma vergonha errar, tá? Inclusive, é muito importante errar no começo, tá? Quem demora para errar, o tombo é maior. Então, erra no começo, fala da tua ideia, não fique protegendo tua ideia porque acha que alguém vai copiar, tá? Não fique com vergonha de mostrar a tua ideia. Claro, registre a patente quanto antes, mas vai na fé que assim, tem pouca gente com potencial para copiar esse tipo de produto. Eu aposto que todo mundo aqui tem, apesar de ter condições comuns de criar, eu não acredito que ninguém queira, dentro de uma comunidade, um copiar o outro, e nem tenha agilidade, porque 2 anos, 3 anos de pesquisa você não pega em uma semana, tá? Então, gente, compartilhem suas ideias, chamem quem vocês acham que pode agregar, erra, faz de novo, erra de novo até dar certo, tá? É assim que faz. E quando eu falo de errar, assim, é coisa de, em 1 mês você tem que mostrar, receber um não e já tá lá mostrando outro. É difícil, mas é esse o timing de startup. Então, sair totalmente daquela morosidade e daquela coisa que a gente tem de que pesquisa leva 2 anos para sair uma prova de conceito. Eu levei 2 anos para sair a minha prova de conceito do método no mestrado, e agora tem uma galera falando: cara, todo mês você tem que ter uma versão nova. Então é isso aí, é bem puxado, mas vale a pena. Eu espero que eu tenha respondido, professor. Obrigado, Raul. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. E mais uma questão que me ocorreu é o seguinte: realmente essa sua proposta de levar, né, essas ferramentas de diagnóstico para a população em geral, acho que é uma ideia fantástica, né? E como você já colocou, ele vai muito além da troponina, né? Então, qual seria seu sonho para o futuro para esse projeto aí? Quais tipos de experimentos você estaria realmente visualizando, né, para um futuro próximo? Tá cortando um pouco, professor, mas eu acho desculpe, que eu entendi a realmente pergunta, tá? Então, eu até cheguei a citar ali rapidamente, né, que provavelmente o próximo é o biomarcador de AVC, mas a gente tem aí um roadmap grande, e quando eu falo grande, é grande mesmo e bem diverso.
todas as doenças que têm atendimento de emergência e têm um biomarcador podem ser identificados por esse método. Toda a parte viral e bacterial, a gente está estudando se é possível, mas existem vários indicadores acadêmicos de que sim. A literatura comprova que tem gente fazendo. E daí tem uma coisa que eu descobri esses dias, eu até quero compartilhar para vocês verem como que é trabalhar com inovação. Um médico falou assim, pô, você podia fazer para colágeno, né? Eu falei, colágeno? Mas colágeno não tem nenhuma emergência, né? Por que eu faria esse teste tão eficiente para colágeno? Ou não, mas é que gira muito dinheiro na dermatologia e imagina você que é rico, você quer ir lá para a tua consulta e sair com o teu exame pronto. Não importa o quanto a mais isso vai custar. Ao invés de você ter que ir para o médico, ele te dá uma guia, daí você vai para o laboratório, faz o exame e retorna. Então, para quem tem dinheiro para investir, né, em dermatologia estética, ter o resultado do nível de colágeno na hora é um ganho. E que ela pode estar disposta a pagar por isso. Então, é essa maluquice de trabalhar com inovação. Você nunca imagina que você está criando um negócio para salvar vidas, mas pode ajudar alguém a ficar com a pele mais bonita com menos empecilhos para isso, né? Então... Raul, eu queria fazer um complemento. Legal, Raul, adorei. Com certeza, fazer um complemento ao que o professor Coit fez, que você respondeu na primeira parte. E acho que é importante, tem aqui, vendo que muita gente ainda assistindo, você é um que veio da área das exatas e que aprendeu um pouco da linguagem, da demanda na área da saúde e trouxe todo o seu conhecimento. E o que você está mostrando é um protótipo. Foi rápido em um ano, porque teve, como você falou, grandes assessorias, não só na demanda, mas principalmente no conhecimento tecnológico da sua formação. E realmente é impressionante um protótipo acabado em um ano. A gente vem em um ano um protótipo ali mal feito, numa bancada, para a viabilidade, mesmo pós a pesquisa. Então você levou paralelo o conhecimento já com a prototipagem. Você está num ambiente de inovação te auxiliando. Que eu tenho certeza, vai ser aquele protótipo. Lá na bancada da academia, seria o que eu falei, né? Um protótipo de madeira, caixa de papelão, fita, que são nossas ferramentas de protótipo no laboratório, para mostrar que funciona. Então, você já estava com a visão de mercado que você colocou no final. Então, realmente é impressionante. Agora, eu queria fazer um comentário sobre isso, professor Edilton, se você me permite. Use impressão 3D, ela é linda, tá? Ela dá uma cara mais bonitinha para qualquer coisa. E outra coisa, contando uma parte menos bonita da história toda, tá? Eu e o Paulo, a gente largou nossos empregos, que a gente ganhava muito bem, obrigado, como gestor de indústria, e passou a ganhar zero para se dedicar a esse projeto. Foi um salto de fé. A gente ficou de outubro até fevereiro sem receber nenhum real, e daí começou a receber bolsa do CNPq, DTE, R$3.000, tá? E estamos vivendo com isso aí até agora. Tá? Então, não é fácil, não é bonito, não tem flores, não tem um unicórnio te guiando, tá? É sofrido, mas no final vale a pena. Então, assim, se eu tivesse fazendo esse projeto que eu estou em um ano, em paralelo com o meu trabalho, eu não teria andado nem um décimo do que eu andei, tá? Então é muito suor e lágrimas também. Deus, não tenha dúvida disso. Eu até como falei no e-mail, eu divulguei que a sua história, a experiência, passar pela empresa, né, academia, você juntou esses conhecimentos. Talvez seja simples para você, para mim também é simples, pela minha vivência, né, mas a gente sabe que dentro do ambiente acadêmico, você falou dos três vetores, você falou da pesquisa, você falou já de Anvisa e Metro, quer dizer, ninguém pensa nisso antes de um ano, quando está na startup. Eu tive 11 anos dentro de um ambiente de inovação, e depois de 3 anos para ser incubado, ele falou, olha, pensa na Anvisa
e no Inmetro. É disso que ele está falando. Então, acho que foi o que o professor Conte comentou. Na parte tecnológica, o professor Antônio ele fez uma pergunta que eu diria que um pouco de experiência e instrumentação, o último caminho a seguir foi o que você adotou, né? Ou tem um segredo por trás, tá certo? Eu vou te falar o porquê. Porque, primeiro, você usou o princípio correto, a modulação. Fisicamente falando, você usou uma técnica que traz uma sensibilidade tremenda, que é a modulação. Por outro lado, quando você atribui, que você trouxe várias vezes, que a sensibilidade está muito ligada ao ângulo que de fato está, que você botou na terceira casa, aí quando você fala sensibilidade em ângulo, usando o motor de passo, com 3 casas decimais no ângulo, você está contrariando a lei da física, da mecânica, um motor de passo, de 1 grau. Aí você vai usar aqui umas tecnologias ali para motor de passo, você vai cair aí para 1/4 disso, vai cair ali para 1 casa, 2 casas decimais no máximo, com uma boa engenharia refinada. Você fala em 3 casas decimais, me deixou impressionado. De qualquer maneira, pode explicar o segredo, fica à vontade, mas eu quero agregar valor. Eu acho que, ideia, já que você está tão sensível no ângulo, você pode, a gente pode conversar depois, você fica à vontade, tá? Você pode maximizar essa técnica mecânica e refinar a precisão no ângulo, talvez ir para o 5ª ou até a 6ª casa do seu interesse, tá? Se você acoplar, junto com a mecânica, um atuador pneumático, um atuador eletromecânico baseado em ultrassom, tá? Em piezoelétrico, que o piezoelétrico vai ter precisão nanométrica. Aí você joga no teu ângulo que você quer com o motor, e ali agora você tem a sua varredura aí nanométrica no ângulo com o teu atuador piezoelétrico. Bacana, é muito bom conversar com quem manja. Eu cheguei a testar o motor piezoelétrico, só que um motor piezoelétrico para fazer a atuação no que eu precisava ali, que é um torque muito pequeno, mas ainda assim, ele custava na faixa de só o motorzinho $18 mil. Então, eu abortei na hora. Assim, claro, tem melhores, tem mais baratos, mas é uma tecnologia cara. E como eu falei, a gente desde o início teve essa visão de custo-benefício. E daí, falando um pouquinho sobre o segredo da modulação angular, tem 2 segredos por trás disso. Um é a China e o outro é o Google. Assim, existem motores de passo muito bacanas, micro-stepping, nativos, né, com redutor mecânico, redução de até 128, 256 por caixa de engrenagem metálica de alta precisão, por eletroerosão, tá? E também tem o controle eletrônico com micro-stepping para motor de 5 polos. Então, são algumas técnicas que a gente utilizou aí, e claro que para isso tem que ter um processador potente. A gente tem um ARM ali fazendo esse chaveamento aí na faixa aí de kilohertz, né? Não dá para colocar qualquer piquezinho para fazer isso. Então, tem toda uma questão, mas como nós viemos da área eletrônica, para a gente é muito natural essas soluções eletrônicas. Talvez vocês que vêm de outras áreas acham a gente maluco por isso, mas o mundo é dos malucos. Se lá... Tem uma coisa que é muito bacana, que eu já respondi algumas vezes essa pergunta. Em algumas bancas, eu estou lá apresentando o projeto, e alguém olha para mim e fala assim, mas Raul, por que não foi a Roche, a Abbott, a Siemens que inventou isso aí? Foi você. O que você tem a mais que a Siemens? Não tenho nada a mais, eu só tive um insight diferente e a oportunidade. Então, o bacana desse mundo de startup é que a inovação não precisa mais vir da multinacional. Ela pode vir de qualquer um, e se você tiver a coragem, a cara de pau e a sorte de estar no lugar certo na hora certa,
para mostrar a tua ideia, quem sabe você vai fazer algo que nem a Siemens imaginou. Tá? Então, às vezes essas soluções menos óbvias, elas são as que dão mais resultado. Diria que o pessoal aí que já viu filmes do Vale do Silício lá no início, né? Piratas do Vale do Silício é muito bom, eu indico para todo mundo. É o início da Apple e da Microsoft. E você vê, os caras estavam apostando ali em Apple e Microsoft, apostando em coisas que a IBM dava risada e falava, cara, isso aí não vai funcionar. E eles criaram dois impérios. Então, às vezes a ingenuidade é uma virtude, eu estou nessa, tá? Espero que seja, espero que por acaso eu esteja aqui fazendo um negócio que nem os professores da USP imaginaram. Raul, adorei essa sua fala. Eu preciso gravar isso direitinho e ouvir 10 vezes para assimilar, viu? Fantástico, fantástico, muito bom. Eu comentei, Raul, não o motor piezoelétrico, né? Mas acho que o grande segredo também é que você tem uma modulação contínua. Acho que você está com tecnologia, como você comentou, que é um sensor. Agora vem as spin-offs, fazendo aqui um parênteses. As spin-offs são as aplicações. Acho que esse é o detalhe. Você não está partindo para uma bio, você pensou na técnica, está usando técnica física muito avançada, que é a plasmônica, usando a ressonância, que eu tenho massibilidade, e você faz uma varredura, eu falei, a questão de ser dinâmico, né? Quando você faz uma varredura, você ganha no ângulo, porque você não está parando. Você fez a varredura, modulou, sai naturalmente pela modulação, a precisão do ângulo. Então, parabenizo realmente a estratégia, ganha bastante com isso. Esse é o segredo, né? Em vez de você usar o que o professor Antônio falou, CCD, você fazer a modulação, e aí você ganhou, claro, o motor, usando o motor, como você comentou, né? O motor com torque, né? E aí, o seu motor de passo ou motor servo? De passo. O servo seria mais interessante, por ser mais contínuo, vibrava menos. Eu ainda estou preocupado com a mecânica, você pode melhorar isso, hein? Eu sei que você é da engenharia, mas você pode melhorar isso. Então, com certeza, a gente pode melhorar. O que eu comentei do ângulo do motor não foi no motor piezoelétrico, é caro. Eu comecei a se adaptar com pastilha, estou falando de coisas de R$2, R$3, né? Melhorar, porque aí você consegue melhorar precisando ali no ângulo, ali, porque quando você tem mais. Você viu que sua curva, você tem uma ponta de sensibilidade, você tem que se concentrar mais naquela região de sensibilidade, não acho que girar 90 graus. Talvez 90 graus é por causa do motor, mas você deveria ganhar tempo ali onde você é sensível, que é naquela ponta da curva. Dá para melhorar muito. Esquece o motor piezoelétrico. Olha só que bacana. E isso é o que eu falo, que assim, tem que ter um maluco aqui para ter ideia e meter a cara, mas depois tem que ter esse pessoal que estudou muito bem cada partezinha disso que eu estou tentando fazer. Porque, assim, eu não sou especialista em plasmônica, em nanopartícula, em anticorpo, em nada, tá? Eu sou especialista em ter coragem para colocar o negócio para rodar onde ele vai ajudar. Então, é isso que eu tenho a oferecer. Daí, claro, vai ter aí professores, pesquisadores sensacionais que podem pegar cada partezinha e adicionando melhorias. E isso que é importante aí, que o professor Coit falou desde o início, essa interação entre universidade e a área privada, né, e principalmente startup que está mais aberta, né, porque é muito difícil você enfiar aí uma inovação para Siemens, eles vão vir com tudo mastigado e falar, faça isso, muitas vezes. E daí aqui a startup ela está mais no brainstorming, ela aceita, né, você tem aí uma ideia de peso elétrico de R$2 para melhorar? Vamos fazer, quero, gostei. Então, assim, é importante entender que não dá para ser especialista em tudo, e por isso que eu falei que parceiros são muito importantes, tá? Cada insight que eu recebi aqui hoje,
vale uma conversa, talvez uma pesquisa futura, 3 bolsistas lá descascando isso até chegar numa solução bacana, e é isso que a gente quer, fomentar pesquisa com aplicação, não pesquisa de gaveta, né? Bacana. A professora Vitória não perguntou ainda, né? Ela colabora bastante, né? A professora Vitória aí. Tem que pergunta para você aí, viu? Nós estamos ali com esse desafio, né, para trabalhar aí junto com o Raul, para produzir esse biosensor, né, com maior especificidade, sensibilidade. Então, apesar do expertise que os grupos têm, aqui eu estou falando física, várias unidades da USP envolvida, a química, a filosofia de Ribeirão Preto, a farmácia, tudo isso envolvido aí para a gente fazer um bom trabalho, uma boa pesquisa. Mas, assim, vendo a sua palestra, Raul, a gente já conversou, você já apresentou o projeto, né? A gente já fez várias reuniões, mas vendo a sua palestra, você mostrou o outro lado, que é o lado do empreendedor, e aquele brilho nos olhos, né? E você realmente teve coragem, você largou tudo, falou assim, não, eu acredito nisso, vamos colocar isso para funcionar. E a visão que você teve de chamar os diferentes atores. É muita gente que você envolveu, né? Isso uma empresa aí jovem, 1 ano. E a visão que você tem já Anvisa, já Inmetro, você cercou tudo. A gente só precisa resolver a questão técnica, né? Para você. Porque você já mapeou, você já tem isso tudo certinho aí para virar um produto. E as possibilidades de usar essa tua tecnologia, né, para outros diagnósticos e até mesmo para cosmético, né, que a gente se preocupa tanto com a vida, mas também tem esse apelo para cosmético, tem o apelo para veterinária também, né? A gente que trabalha com essa parte de medicamentos, a gente tem que pensar também, porque a mesma tecnologia você pode ter aplicações diferentes. E o mercado é diferente, e o valor do produto é diferente, a pessoa paga, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, foi muito boa a sua palestra, gostei muito. Muito obrigado, professora Maria Vitória. Fazendo um comentário, até mais uma pérola aqui para a noite, sobre esse negócio de só falta ajustar a parte tecnológica. Muitas vezes, quem vem da área técnica acha isso um pecado. A parte tecnológica é a primeira que tem que estar pronta para depois você pensar em como vender. Mas não é, gente. Vende depois faz, tá? Vende depois faz. Então, essa visão aí que você está passando, e a gente tem na audiência, né? Pelo menos até agora o pessoal está saindo. São alunos nossos. Então, eles entenderam, que a gente está fazendo ali essa pesquisa de ponta, né? Para publicar, para você ir para o exterior. Olha aqui, como a gente pode aplicar, tá? Então, eu tenho meus alunos, eles estão enxergando isso, olha a minha parte aqui, olha, eu estou fazendo isso. Então, isso é interessante também. E os jovens, eles precisam aí, né, pensar em outros mercados, né, depois de um mestrado, um doutorado acadêmico, nesses laboratórios, projetos de alto nível, eles precisam abrir um pouquinho. E não é só academia é importante, né? Mas também eles podem fazer pesquisa e se interagir com a academia, mas de uma forma diferente. Eu até digo assim que eu espero muito poder, em breve, estar contratando mestrandos, mestres, doutorandos e doutores aí da USP, até porque a nossa empresa fica dentro da USP, a gente tem uma sala no IP. Então, imagina você poder ir a pé dentro do campus do teu trabalho para a tua pesquisa. Então, eu acho que tem tudo a ver. E claro que é muito importante ter empreendedor que saiu da academia dando certo, porque às vezes a gente vê, por exemplo,
a empresa que eu trabalhei, infelizmente, os empreendedores, eles não tinham nenhuma formação técnica, e isso trazia uma falta de visão para não investir em P&D, não investir, ver engenharia, ver desenvolvimento, ver isso como gasto, não como investimento. Certo. Então, eu acho que é muito importante a gente criar empreendedores que saem da academia e que vão valorizar a academia lá na frente, que vão olhar e vão querer ter mestrandos, mestres, doutorandos e doutores dentro da sua empresa. Bacana. Muito bom, obrigada. Muito bacana, 1h30. com certeza. Queria agradecer, dizer que, Raul, você tem dado um exemplo, não só de humildade, quando se fala em transformar conhecimento em riqueza, mas um grande exemplo de caminho, de rota, né, onde um jovem que passa pela universidade, né, que agrega, busca conhecimento, vai na indústria e vê que é capaz e volta com a coragem, mas sem um recurso, mas principalmente a coragem, e inicia uma tecnologia e costura junto com a universidade e com laboratórios de ponta. Eu acho que é isso que você está mostrando aqui hoje. Então, eu te parabenizo realmente pela sua humildade e pelo que você mostrou aqui hoje, pelas suas palavras. Acho que a biotecnologia no Brasil ela é nova, mas ela tem pessoas como você. E a gente acredita que no futuro próximo, nossos egressos que da academia, quem sabe na sua acadêmica tem que formar, e acho que esse movimento do Cisnano já mostra isso, né, levar isso para a indústria, mostrar que empresas estão começando como a sua possa contratar e absorver esse jovem que você acabou de falar. Nós não temos dúvida disso, tá certo? Então, te parabenizo, te parabenizo. Talvez você e sua equipe sozinha não tenha condição jamais de fazer 1/10 do que foi falado aqui hoje. Falta que ainda tem para ouvir, né? Como você falou, você pegou um protótipo, os spin-offs vão surgir. Cada spin-off é um time, tá certo? Então, agradeço mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui no Cisnano que ocorre a cada 30 dias. Esperamos a próxima etapa aí do Cisnano, daqui a 30 dias. Estarei divulgando aí o próximo palestrante e que você fique sempre próximo, acompanhando o nosso Cisnano, viu, Raul? Sim, sim. Não Pode tecnologia. deixar. Tá bom? Raul, parabéns pela apresentação. E a Maria Vitória finalizar. Um grande abraço. Raul, parabéns pela sua apresentação e parabéns por ser o exemplo, né? Realmente, e por ter motivado toda a turma aqui do Cisnano, e não somente do Cisnano, né? Eu acho que os jovens aí que estão, né, se formando agora, né? E motivando aí para esse caminho, essa empreitada, que certamente é fundamental, né, para o país, né? E para isso pode contar aqui, né, com o apoio do Cisnano, da USP, de toda a estrutura que existe, né, justamente para que vocês possam chegar lá, né, e ter o sucesso que merecem. Parabéns. Legal. Muito obrigado, professor Coit, professor Adilton, professora Maria Vitória, professor Antônio, todo mundo que ouviu até agora, gastou aí 1h30 me ouvindo falar, nem eu me aguento. Então, parabéns para vocês por me aguentarem. E muito obrigado pela oportunidade, de verdade. E todos esses elogios aí vindo de quem vem, olha, tem um valor sensacional, gente. Me dá ânimo para continuar aqui dando murro em ponto de faca, que uma hora sai resultado e a gente vai revolucionar a forma de fazer diagnóstico de infarto no Brasil. É isso aí, brigadão. Isso aí. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.